Olá, que bom começar mais um Med Talks. Essa é a nossa pílula diária de informações para a saúde e para o bem-estar. E hoje, no nosso encontro, a gente vai mergulhar fundo num tema super importante, a saúde das mamas. Pois é sempre um prazer começar o dia aqui no Med Talks. Esse é o nosso encontro marcado todos os dias às 5 da manhã, com a informação que a gente acredita que transforma. A nossa missão é simples, trazer conhecimento para uma vida mais plena, mais saudável. E hoje a gente começa uma conversa muito importante, que é essa jornada de cuidado com a saúde das mamas. E para a gente começar essa reflexão, vamos pensar juntos a partir de um dado que é, no mínimo, impressionante. Olha só, mais de 60%, mais da metade dos casos de câncer de mama, são descobertos pela própria mulher. Isso não é só um número, né? É muito mais que uma estatística. Isso revela um poder imenso e também uma responsabilidade, que está ali, na conexão que cada pessoa tem com o próprio corpo. E é exatamente aí que a gente chega no nosso primeiro ponto, o poder do autoconhecimento. Sabe, antes de pensar em qualquer exame, qualquer procedimento, a jornada de cuidado começa com um passo que é super íntimo, super fundamental, conhecer o próprio corpo. E o autoexame, bem, ele é a primeiríssima ferramenta que a gente tem nessa jornada. Então, como funciona na prática? A recomendação geral é que o autoexame seja feito todo mês a partir dos 20 anos. E tem um momento ideal para isso, viu? É ali de 3 a 5 dias depois do início da menstruação. Mas por que essa data específica? É simples. Nesse período, as mamas costumam estar menos inchadas, menos sensíveis. Isso facilita muito na hora de perceber qualquer alteração que seja de fato uma alteração e não só uma flutuação normal dos hormônios. Certo, mas como fazer? O processo é bem simples, na verdade, e a gente pode dividir em 3 momentos-chave. Primeiro, em frente ao espelho. A ideia é observar. Olhar o tamanho, a forma, a cor das mamas com os braços em posições diferentes, para cima, na cintura, para ver se nota alguma mudança. O segundo passo, que muita gente acha mais fácil, é em pé, lá no banho. Com a pele molhada e ensaboada, os dedos deslizam melhor. Aí levanta um braço e usa a mão oposta para sentir a mama, fazendo movimentos circulares. E por último, deitada. Essa posição é ótima porque o tecido mamário se espalha. Coloca uma almofadinha sob o ombro e repete a palpação, cobrindo a mama inteira e, muito importante, a região da axila também. Ok, a gente viu que o autoconhecimento é super poderoso, mas ele tem seus limites. E aqui que a nossa conversa fica um pouco mais profunda. Fica a pergunta, por que o toque, essa ferramenta tão nossa, tão pessoal, precisa de um aliado? Um aliado que vem da ciência para ser de fato eficaz. E essa reflexão nos leva direto para a pergunta central de hoje. Será que o autoexame sozinho é o suficiente para uma detecção, aquela detecção bem no comecinho mesmo? Essa é uma pausa importante para a gente pensar sobre até onde o toque pode ir e onde ele encontra seus limites. E para entender isso, vamos colocar um do lado do outro. De um lado, o autoexame, o toque. Com ele, a gente consegue sentir nódulos maiores, geralmente com mais de 1 centímetro. É uma ferramenta incrível de autoconhecimento, sem dúvida. Agora, do outro lado, a mamografia, a ciência. Ela enxerga o que o toque não alcança. Ela detecta nódulos minúsculos, milimétricos, e as tais das microcalcificações, muito, mas muito antes da gente conseguir sentir qualquer coisa. Entende a diferença? Um é sobre autoconhecimento, o outro é sobre diagnóstico precoce. E tem uma fala da doutora Mariane Menezes, que é mastologista, que resume isso perfeitamente. Ela diz, olha só, quando um nódulo na mama é percebido pelo autoexame, ele já tem pelo menos 1 centímetro, não está em uma fase tão inicial assim. O autoexame não substitui a mamografia. Acho que não poderia ser mais claro, né? Deixar bem definido o papel de cada um. Então, vamos falar um pouco mais sobre essa ciência da detecção precoce. O que, afinal de contas, torna a mamografia o que os especialistas chamam de padrão ouro no rastreamento. Bom, de um jeito bem simples, a mamografia nada mais é do que um raio-x específico para as mamas. Ele é feito num aparelho chamado mamógrafo. Sim, tem aquela compressão que muita gente comenta, mas ela é super rápida e essencial para conseguir imagens bem detalhadas das estruturas lá de dentro. É como ter um olhar de raio-x que revela exatamente o que os nossos dedos não conseguem sentir. E agora, o porquê de tudo isso ser tão, mas tão importante. Pensa nesse número, mais de 95%. Essa é a chance de cura quando o câncer de mama é encontrado bem no comecinho. É uma chance altíssima. E o ponto-chave é exatamente este. A mamografia é o que torna esse diagnóstico super inicial uma realidade.
E não é só sobre as chances de cura, que já seriam motivo suficiente. Descobrir cedo tem outro benefício gigantesco. Abre a porta para tratamentos mais simples, menos agressivos e, claro, mais eficientes. Isso pode significar, por exemplo, não precisar de uma cirurgia tão grande como a retirada da mama ou até mesmo evitar a quimioterapia. É sobre preservar a qualidade de vida. Tudo bem, a importância ficou bem clara. Mas aí vem aquela dúvida que todo mundo tem. Tá, mas quando eu começo a fazer, com que frequência? Essa parte pode ser um pouco confusa, então vamos navegar juntos pelas recomendações que a gente tem aqui no Brasil. Basicamente, para quem não tem um risco considerado alto, existem duas principais diretrizes no país. De um lado, o Ministério da Saúde, pelo INCA, recomenda começar aos 50 anos e fazer o exame a cada 2 anos. Do outro lado, as sociedades médicas mais importantes, como a de mastologia, por exemplo, recomendam começar antes, aos 40 anos e fazer todo o ano. Existe essa diferença sim. E é por isso que, no fim das contas, a conversa com o médico, com uma médica de confiança, é o que vai definir o melhor plano para cada pessoa, para cada história. E com isso, a gente vai chegando no fechamento, na síntese da nossa conversa. A gente pode chamar isso de a jornada de cuidado. A grande sacada aqui é entender que não é uma questão de escolher, ou o autoexame ou a mamografia. A chave é integrar. Integrar o autoconhecimento com a ciência, com a orientação médica. Pensa nisso como uma parceria de 3 pilares essenciais para a saúde. Primeiro pilar, conheça seu corpo. O autoexame mensal é seu grande aliado para notar qualquer mudança. Segundo pilar, confie na ciência. A mamografia é a ferramenta que vai garantir a detecção bem no comecinho. E o terceiro, que amarra tudo, converse com profissionais de saúde. É essa conversa que vai desenhar o melhor plano de cuidado baseado no histórico e nos fatores de risco de cada um. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Não é uma pergunta com resposta certa ou errada, é mais um convite para pensar. Depois de tudo que a gente conversou, como é possível fortalecer essa jornada de cuidado a partir de hoje? O que significa para cada um, para cada uma, tomar as rédeas e assumir um papel ativo na própria saúde? Muito obrigado pela companhia em mais este MedTalks. Lembre-se sempre, a informação de qualidade é, sem dúvida, o primeiro grande passo para uma vida mais saudável, mais consciente. E se quiser continuar essa conversa, se aprofundar em outros temas, é só acessar o nosso blog. O endereço é med.com.br. Ah, e a gente também está lá no Spotify. É só procurar por Descomplicando a Saúde com SPAS. SPAS, que é a nossa plataforma de benefícios. Desejamos um ótimo dia, com muita saúde e muito autoconhecimento. Até o nosso próximo encontro.